Elaine, tá só. Elaine? Professora, boa noite. Elaine, você é da manhã, né? Você veio a meu convite aqui, né? Isso, professora, boa noite. Boa noite. Eu vou pedir um favor, que eu acho que só você entrou aqui na sala de aula da manhã agora. É, tá vendo? Eu vou pôr novamente, eu vou pôr esse slide que está na tela sobre o canal do YouTube, mas reforça com o pessoal, por favor, no grupo do WhatsApp de vocês, que todas as aulas da manhã, tanto de Constitucional quanto de TGPC, estão no YouTube já, nesse canal, estão separadas aí, você pode olhar por data e nome da matéria. Quando for referente à turma da manhã, vai estar com M no TGP, né? E se for turma da noite, TGP-N. Reforce, você consegue colocar isso no WhatsApp de novo para mim, por favor? Porque eu pedi que a Mariana colocasse, mas pela que o Luiz Alberto falou, talvez não tenha entendido como é que funciona aí o canal do YouTube. Você faz essa Coloco gentileza para sim. mim, por favor? Obrigada. Claro, com certeza, imagina. Bom, gente, já temos 16 pessoas na sala, vamos começar. E eu quero começar dizendo a vocês, então, para quem ainda tem dúvida, todas as gravações das aulas da gente estão disponíveis no meu canal no YouTube. Me parece que existe um problema aí, técnico, institucional, em relação àquele link do Streams. Então, por conta disso, pensando nessa situação atípica, né, anômala que a gente está vivendo aí dessa pandemia, eu subi todas as gravações das nossas aulas para o canal do YouTube, porque aí a pessoa não precisa nem acessar o AVA, nada disso, já pode procurar direto no canal do YouTube para facilitar aí para vocês assistirem às gravações das aulas, tá? Então, isso está disponível já para vocês desde segunda-feira, lá no YouTube. Eu coloquei esse slide aí com a carinha do canal, para vocês verem, essa imagem aqui não é minha foto, é uma imagem de uma paisagem de uma viagem que eu fiz, justamente porque eu não sou youtuber, né? E as aulas que eu dou são para os meus alunos. Então, é, esse canal é um caminho nosso, meu e de vocês, para que a gente otimize aí o processo de ensino-aprendizagem, mas assim, eu não aceito gente de fora, eu não quero gente de fora nesse canal, então por isso que até o nome dele é grandão, assim, e não tem nenhum atrativo visual, enfim, porque, como eu falei, não sou profissional da área, não sou youtuber, estou tentando fazer isso para a gente melhorar nosso processo de ensino-aprendizagem aqui, tá bom? Então, tá aí a carinha do canal, estão todas as aulas lá postadas. Vou adiantar vocês que é bastante coisa, bastante horas de gravação, então não adianta falar, não, vou assistir todas as aulas de uma vez, porque você não vai conseguir assimilar, vai assistindo um pouquinho por dia, melhor coisa que você faz. E aí, sobre a prova, gente, o que a gente vai falar sobre a prova? A aula de hoje é revisão de conteúdo. A prova eu já preparei, ela está pronta. Todos os professores de vocês vão postar, a partir das 14 horas, a prova no AVA. E vocês vão ter do dia 24, né, que é amanhã, às 14 horas, até o dia 30, para resolverem todas as avaliações. O que eu disse já para o pessoal da turma da manhã e vou repetir aqui para vocês. Vocês terão uma tentativa só
para a elaboração da prova. Então, a minha sugestão é, vocês não têm tempo, tá? A minha prova, por exemplo, não vai ser uma prova muito longa. Eu fiz a prova de múltipla escolha, de teste, justamente para ela não ter uma grande duração. No entanto, o que que acontece? Você começou a fazer a minha prova, você pode demorar 1, 2, 3, 4 horas, não importa. Eu não estabeleço tempo que você demore para desenvolvê-la, mas você não pode fechar o arquivo. Se você fechar o arquivo, se você sair do AVA, se você falar, depois eu termino, a sua tentativa se encerrou, tá? Então, é importante que quando você comece a fazer isso, não só a minha avaliação, a avaliação de todos os professores. Quando vocês começarem a fazer a avaliação, vocês não vão fazer todas de uma vez, vocês vão fazer uma por vez. Quando você começar a fazer a avaliação daquele professor, você segue até o final. Termina para não perder sua tentativa, tá? Então, já disse aqui, a minha prova de TGP serão 10 questões de múltipla escolha, tá? 10 testes. Não está uma prova difícil, fiquem tranquilos. Qualquer ministro do STF faz sem problema nenhum, tá? Pode ficar tranquilo. Tô brincando. Brincadeira, não se assustem. A prova tá fácil mesmo, tá? Tá fácil, mas isso não significa que não exija de vocês dedicação e estudo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida a respeito do formato da prova? Não? Então, aí já passei a questão do link do vídeo do YouTube. Então, todas as gravações vão estar lá, inclusive a de hoje, que eu estou gravando, eu também vou subir para lá. Os vídeos estão sem edição. O que a gente fez aqui na sala de aula, aquilo que vocês viram na sala de aula, é que vocês vão ver no canal do YouTube. Eu estou jogando direto para lá, mesmo porque eu não sei editar. Peraí, vamos pegar os slides de revisão. Não, não são esses. Aqui. Achei. Estou subindo para você. Esses slides aqui já estão no AVA, tá? Na pré-aula de hoje, esses slides de revisão, mas eles não têm novidade, tá? É uma compilação daquilo que a gente já estudou. Inclusive, gente, eu até troquei do pessoal da turma da noite, que tinha 84 slides de revisão, e eu tirei a matéria da última aula, para essa matéria da última aula vai ser cobrada aí na outra prova, na outra avaliação. Chegou alguém na sala. Então, eu acho que seria mais prático, gente. Eu preparei aqui os slides de revisão, mas a gente estudou um pouco, a gente fez um pouco de revisão a aula passada também. Mas eu quero saber de vocês, se vocês têm aí alguma dúvida que queiram, a partir de agora, já esclarecer para a gente caminhar aí com a nossa revisão. Tem alguém que tem alguma dúvida, que já estudou e queira saber algo? Não? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer uma revisão, vou passar por uns assuntos e eu elaborei um questionário de 4 ou 5 perguntas para a gente fazer no final dessa aula, como uma diretriz mesmo para vocês estudarem. No entanto, como eu falei, a nossa prova vai ser 10 testes, 10 questões de múltipla escolha. Algumas vão ter 4 afirmativas ou 5 afirmativas para você dizer, para você ver quais são as afirmativas verdadeiras ou falsas, e aí você vai ter que optar por A, B, C ou D. Juliana, desculpa te interromper.
Como? O slide, porque não tá aparecendo para mim. Não está aparecendo o slide para vocês? Deve ser para mim só, não sei. Aqui só tá o seu nome. Gente, para os outros está aparecendo os slides ou não? Para mim tá aparecendo normal. Ah, deve ser aqui então só. Não tem problema. Eu posso pegar pelo celular. Ah, tá. Então, mais alguém não está conseguindo ver slide, gente? Bom, então vamos em frente. De repente, Micaele, o negócio é entrar e sair de novo. Ai, quem sabe esse programa às vezes trava aqui para mim também. Vou fazer isso então. O que mais eu ia dizer a vocês a respeito disso? Peraí. Tá. Então, como eu falei para vocês, eu elaborei esse questionário como uma diretriz, mas essas questões que eu elaborei são dissertativas para a gente conversar a respeito delas aqui, para vocês poderem achar as respostas, assim como se fosse um guia de estudo, mas a nossa prova não vai ter questão dissertativa, vai ser só múltipla escolha, tá? Então, nós vimos aí que o homem é um ser social e que dessa sociabilidade humana surgem conflitos, como é natural. E o direito, então, serve para regular essa vida em sociedade, para regrar essa vida em sociedade de maneira que se evite ou se solucione os conflitos já existentes, tá? As regras de conduta, como a gente viu, quando surgem as regras de conduta, não necessariamente elas são regras jurídicas, elas não são regras jurídicas, elas são primeiro regras morais, mesmo porque naquela época não existia o direito. Mas nem todo mundo respeita as regras, então não adianta apenas a existência das regras, precisa haver meio de solucionar os conflitos que existem. E aí, nesse momento, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, nós vamos ver uma palavra que tem um termo, uma expressão que tem muito a ver com a nossa disciplina, que é lide. Então, o que é a lide? É esse conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Quem deu esse conceito à lide foi o processualista italiano chamado Carnelucci. Aí a gente viu o exemplo da Marta e do Carlos, que se o Carlos bateu no carro da Marta e não quis indenizá-la, sendo que ele estava errado, e a Marta quer receber essa indenização, quer ser ressarcida pelos danos que ela sofreu, surge aí um conflito de interesses. Ambas as partes estão resistindo, ambas as partes têm interesses antagônicos. Então, como resolver esse conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida? Aí, gente, surgem as formas de solução dos conflitos. Quando a gente fala de formas de solucionar os conflitos, a gente tem formas de solucionar os conflitos extrajudicialmente, ou seja, fora do processo, e judicialmente, ou seja, através de um processo judicial. A Marta e o Carlos, por exemplo, mesmo estando sem entrar em um acordo, eles podem, de repente, se valer de uma câmara privada de arbitragem, que vai ser uma solução extraprocessual. Eles vão procurar um serviço privado de autocomposição para que o conciliador, a figura neutra do conciliador, os ajudem a construir a solução do seu conflito. Também é possível que a Marta, por exemplo, procure um advogado para entrar com uma ação de ressarcimento de danos
contra o Carlos, por exemplo. É outra forma de tentar solucionar o conflito existente. Veja, temos uma forma de autocomposição fora do processo e temos uma heterocomposição processual em que o juiz vai decidir, vai impor a sua vontade, substituindo a vontade das partes, mas uma coisa que é importante, o nosso Código de Processo Civil, ele estimula, ele incentiva formas de autocomposição. Então, a conciliação, a tentativa de conciliação, por exemplo, a tentativa de acordo, pode acontecer também no processo. Então, a autocomposição, quando a gente falar nessa palavra autocomposição, vocês lembrem da palavra construção de acordo. As partes vão construir um acordo, ajudadas pela figura de um terceiro. Esse terceiro é neutro, é imparcial. Esse terceiro ele não vai impor. Quando a gente está falando em autocomposição, é as partes que constroem a solução, ainda que elas possam ser ajudadas, mas a solução vem delas. Na heterocomposição, não. O juiz ou o árbitro impõe sua vontade. Mas no processo judicial, antes da sentença, antes que o juiz determine a substituição da vontade das partes, ele vai oferecer, e assim prevê a nossa legislação processual, a possibilidade das partes se autocomporem, das partes encontrarem sua solução. Então, vejam, é possível a autocomposição fora do processo e é possível a autocomposição dentro do processo. E por que é possível a gente pensar por que o Estado tem a obrigação de oferecer a prestação jurisdicional? Por que o Estado tem a obrigação de solucionar conflitos, de pacificar conflitos? Porque ele chamou para si a responsabilidade de pacificação social na medida em que ele proíbe, como regra, a autotutela. Lembrem-se, autotutela, quando a gente fala autotutela, vocês devem se lembrar da expressão justiça com as próprias mãos. A partir do momento que o Estado proíbe a autotutela, automaticamente ele fica responsável por solucionar, por dar uma resposta às partes quando estiverem em conflito. É lógico que a opção das partes procurar o judiciário ou não, elas não são obrigadas a procurar o judiciário. Como vimos há pouco, as partes podem, se quiserem, procurar meios alternativos de solução do conflito, dentre os quais nós temos os métodos de conciliação e mediação, e ainda a arbitragem. A arbitragem que também é permitida pelo nosso sistema jurídico. Só que a diferença entre mediação e conciliação e arbitragem é que mediação e conciliação são meios de autocomposição dos conflitos, enquanto que a arbitragem é um meio de heterocomposição de conflito. Por quê? Porque a figura do árbitro vai substituir a vontade das partes quando der a sua decisão. É o árbitro quem decide, assim como é o juiz quem decide qual é a solução final. E na autocomposição, não. Na autocomposição, as partes procuram elas mesmas construírem a solução, ainda que ajudadas pela figura do conciliador ou do mediador. Tá, gente? A gente viu que a autotutela, método de utilização da justiça com as próprias mãos, normalmente vencia o mais forte, o mais esperto. Então, não havia um oferecimento de uma solução justa, mas sim havia a prevalência do mais forte, do mais esperto sobre o mais fraco. Isso não significa, isso não reflete o valor eterno justiça. Hoje, então, a regra é a
proibição da autotutela. O nosso sistema jurídico brasileiro, em regra, proíbe a autotutela. Vimos que existem algumas exceções, sim, mas a regra é da proibição. Quando a gente fala da figura, surge a figura do terceiro imparcial, surge a figura de um terceiro que vai ajudar a solucionar os conflitos, quando surge essa figura, nós não temos ainda o Estado o Estado moldado como temos hoje. O nosso Estado moderno, da forma como ele nasce aqui. Desculpa, fugiu o termo. Mas ele é uma coisa recente. Quando a gente estava falando desse nascimento da figura do terceiro imparcial, nós estamos falando há muitos anos atrás, milênios atrás até dissemos do exemplo do rei Salomão, que foi procurado pelas duas mulheres para decidir acerca da maternidade, quem era a mãe daquele bebê, e então ele foi chamado como terceiro imparcial, mas não era a figura do Estado, era a figura do soberano, do sábio. Podia ser esse terceiro imparcial que ajudasse a resolver o conflito, podia ser um ancião, um sábio, mas não nessa configuração de Estado que temos hoje. Quando o nosso Estado nasce, ele nasce absolutista. Já falamos aqui da questão da Revolução Francesa, dos ideais iluministas. Quando o Estado moderno se fortalece, vem essa notícia, vem essa obrigação ou esse crescimento, esse fortalecimento da justiça pública. O Estado chama a responsabilidade de pacificar os conflitos e, então, prestar a tutela jurisdicional, dar uma solução às partes quando for provocado. Lembrem-se do princípio da inércia da jurisdição, que é muitíssimo importante. O judiciário só vai dar resposta às partes quando provocado e nos limites dessa provocação. Então, o Estado ele não pode decidir fora daquilo que foi pedido, fora daquilo que está no processo. E aí, então, falamos desse surgimento da figura do Estado como terceiro imparcial e da importância da separação dos poderes. Nessa separação dos poderes, quem fica com a incumbência de julgar e aplicar a lei que, em regra, é produzida pelo Poder Legislativo é justamente o Poder Judiciário. Então, atenção para essa definição. A atividade mediante a qual os juízos estatais examinam as pretensões e resolvem os conflitos dá-se o nome de jurisdição. A jurisdição, então, é essa atividade através da qual os juízos estatais examinam e resolvem os conflitos que lhes são apresentados. E nós vimos que o processo é um instrumento para a concretização dos direitos materiais. É um meio para que as partes consigam o bem da vida. O processo é um método através do qual o Estado, no exercício desse poder jurisdicional, resolve a lide. Então, gente, agora vamos voltar um pouquinho no conceito que a gente já viu de autocomposição, nessa questão da autocomposição e heterocomposição. Além do que já disse a vocês, é preciso que vocês gravem que toda a principiologia do código, toda a sistemática do Código de Processo Civil incentiva
esse encontro de solução sem que precise chegar numa solução final, numa sentença final. Existe um incentivo pela composição, existe um incentivo pela busca do acordo, da autocomposição, que as partes construam a sua solução. Se as partes não construírem, por óbvio, se elas procuraram o judiciário, é óbvio que o judiciário vai ter que oferecer sua resposta. Mas o próprio Código de Processo Civil prevê aí a realização de audiência de tentativa de conciliação ou de mediação ainda na fase postulatória. O que é fase postulatória? No comecinho, quando a parte peticiona, procura o judiciário, ainda na primeira fase do processo, ainda no começo do processo, os juízes já determinam aí a realização de audiência de tentativa de conciliação e mediação. Por quê? Porque a autocomposição é uma forma de resolução de conflito. Quando a gente fala, gente, em heterocomposição, devem gravar que desculpa, vamos voltar. Quando a gente fala em autocomposição, vocês têm que gravar que as partes que constroem a solução, ou seja, ainda que o conciliador e o mediador possam ajudá-los a chegar a uma conclusão, de maneira nenhuma existe imposição da solução pelo conciliador ou pelo mediador. E qual a diferença aí desses dois métodos de solução de conflito, que são a mediação e a conciliação? A diferença está justamente no fato de que a conciliação, na conciliação, o conciliador procura ajudar as partes a solucionar a questão, inclusive indicando saídas, inclusive sugerindo soluções. No entanto, na mediação, não. Lembram-se que falamos que na mediação, às vezes, ela normalmente é utilizada, esse método de resolução de conflito é utilizado quando existe uma relação humana anterior ao problema, anterior ao conflito, e provavelmente esse relacionamento vai continuar a existir ainda depois da resolução do conflito. Então, é importante que as partes restabeleçam o diálogo para continuar o relacionamento. Então, enquanto que o conciliador objetiva solucionar, encontrar a solução, mostrar que as partes encontrem a solução, o mediador não. O mediador tem como primeiro objetivo tentar restabelecer o diálogo entre as partes, para depois essas próprias partes encontrarem sua solução. Então, o mediador, diferente do conciliador, não pode sugerir solução de conflito, não pode dar sugestões de saída. Ele tem, sim, que agir de uma maneira que ajude as partes a dialogarem para que elas encontrem essa solução. Qual método vai ser utilizado? Vai depender do conflito existente. Em ambos os casos, falamos em autocomposição, ou seja, em ambos os casos, as partes é que vão decidir. Então, a decisão não vai ser imposta por ninguém. E como disse a vocês, é um método. Então, existe uma técnica de mediação, técnicas de conciliação. Então, não adianta só ter boa vontade, querer ser mediador. Não, isso é um trabalho profissional.
e pode ser, inclusive, exercido, às vezes a figura do conciliador é exercido no caso da conciliação, se ela for dentro do processo, às vezes a figura do conciliador é exercida pelo próprio juiz ou por serventuários da justiça, por exemplo, tá? Quando a gente está falando em heterocomposição, aí vocês têm que lembrar que esse método de solução de conflito, heterocomposição, são métodos de solução de conflito que o resultado é imposto, é determinado por um terceiro. Se a heterocomposição se der através de um processo judicial, o terceiro imparcial será o juiz da causa, será o juiz. Se for uma heterocomposição em que as partes optaram, é opção das partes, pela arbitragem, o árbitro é quem vai impor a decisão. O árbitro é quem vai ser o juiz da causa. Lembrem-se que na lei de arbitragem, assim como o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de arbitragem, nós temos uma lei que regulamenta o funcionamento da arbitragem. E essa lei de arbitragem, então, ela coloca e ela estabelece que é opção das partes se valerem desse método de heterocomposição, em vez de procurar o Estado, procurar uma câmara de arbitragem, por exemplo, ou um árbitro, mas para que se valha desse método de heterocomposição de conflito, é preciso que as partes estejam discutindo acerca de direitos patrimoniais disponíveis. Então, não é qualquer causa que pode ser resolvida através de arbitragem. Por exemplo, um divórcio ou algo que envolva direito de família não pode ser resolvido por uma câmara arbitral. Nem mesmo, por exemplo, questões trabalhistas, porque normalmente questões de direito do trabalho acabam sendo garantias individuais, direitos fundamentais indisponíveis, portanto, do trabalhador. Tá bom, gente? Então, para que as partes façam opção pelo juízo arbitral, precisa se tratar de direito patrimonial disponível. De toda forma, o importante é que vocês lembrem-se que tanto a solução dada pelo judiciário quanto a solução dada pelo árbitro se referem a métodos, refletem método de heterocomposição de conflito. Por quê? Porque a solução, o resultado é dado, é imposto por um terceiro. E a solução que esse terceiro der vai substituir a vontade das partes. É ele quem vai determinar quem tem razão. E nós já falamos a respeito, e eu não entrei nesse mérito na prova, né, de que existe uma discussão acerca de se a arbitragem hoje ela é considerada jurisdição privada ou não. Parte da doutrina entende que sim, parte da doutrina entende que não. Mas isso não é importante para nós nesse momento. Nós fizemos aqui um gráfico que remete à história, né? As formas históricas de resolução de conflito. Então, lá no começo, a gente tinha autodefesa ou autotutela, ou seja, a justiça com as próprias mãos. Depois, as partes começam a se autocompor, a entrar num acordo. E hoje, esse acordo pode ser, inclusive, com a ajuda de um terceiro imparcial chamado mediador
ou pode ser também ajudado por um conciliador, dependendo do tipo de controvérsia que se estiver falando. Nós vimos aí também a arbitragem como forma de solução de conflito, além do que temos a forma tradicional de solucionar os conflitos, que é através de um processo judicial. Então, lembrem-se, meio tradicional de solução de conflitos é o processo judicial. Por quê? Porque o Estado proibiu, em regra, a autotutela, então chamou para si a responsabilidade de pacificação social. Mas existem outros meios de solucionar conflitos. E aí a doutrina chama de soluções alternativas, meios alternativos de solução de conflito, ou meios adequados de solução de conflito, dentre os quais nós temos a arbitragem, a mediação e a conciliação. A arbitragem é meio de heterocomposição, mediação e conciliação, meio de autocomposição. A mediação e a conciliação podem acontecer dentro ou fora do processo, como nós já vimos. Então, a gente vê aí que coexistem meios de solução de conflito. É possível mais de um meio de solução de conflito coexistir. Nós vimos também, gente, as fases do direito processual. Nós temos o estudo do direito processual passou por 3 fases. A primeira delas, a fase sincrética, depois a fase autonomista e depois a fase instrumentalista. Nessa primeira fase do direito processual, nós não tínhamos estudo e nem regras processuais. O que nós tínhamos aí era a prática dos julgadores, era praxe. Então, nós não se pensava num processo diferente do direito em si, do direito material que estava sendo julgado. Os juízes seguiam a prática forense, a praxe do seu dia a dia. Depois surge a fase autonomista, que aí é também uma fase em que os grandes estudiosos... Opa! Outro usuário assumiu o controle da reunião. Quem assumiu o controle da reunião, gente? Peraí. Desapareceu os slides para vocês? Sim, professora, para mim desapareceu. Estou tentando voltar. Recomendadas. Na segunda fase, então, gente, na fase autonomista, surgem os pensadores, estudiosos de direito processual e acabam, então, entendendo o direito processual como uma ciência autônoma, uma ciência independente do direito material e começa, então, a valorizar, chegando ao ponto de supervalorizar, valorizar exageradamente a figura do processo, o processo pelo próprio processo. E, por fim, nós chegamos na fase instrumentalista, que é a que estamos hoje, a terceira fase, que vamos dizer que se encontrou o equilíbrio aí entre a primeira fase e a segunda fase. Embora o direito processual seja reconhecido como ciência autônoma do direito material, é uma ciência autônoma, apesar de o direito processual ser reconhecido como algo de grande importância,
ele também é visto como um instrumento, como uma ferramenta. Ele só existe para a concretização do direito material. Então, ele é importante enquanto ciência autônoma, ele é importante, ele é importante para o regramento, para a segurança jurídica, para o estabelecimento do caminho procedimental, mas a gente não pode perder de vista que ele só existe para concretizar o direito material. Então, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta para se atingir o direito material, para se concretizar o direito material. E aí, gente, uma parte muitíssimo importante que vai fazer com que vocês se tornem profissionais do direito diferenciados no mercado de trabalho. Gente, isso que eu falo é sério. Quando nós falamos sobre constitucionalização do processo, quando nós falamos acerca da importância do processualista olhar para a Constituição e para as garantias constitucionais, nós estamos dizendo que reconhecemos que no nosso sistema jurídico a Constituição está no topo da pirâmide normativa. E aí, todas as demais normas têm que estar em conformidade com ela, inclusive as regras processuais, as normas processuais. A Constituição, vocês já devem ter estudado, e agora não é aula disso, né? Mas eu preciso mencionar, é o documento fundante do Estado. E nela estão estabelecidas as diretrizes e os vetores interpretativos desse ordenamento jurídico. Por isso, o processo, qual processo? Todos os processos, processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo penal militar, todos os tipos, processo administrativo, todo tipo de estudo processual deve ser feito a partir à luz da Constituição Federal. Toda interpretação, toda criação, toda reforma de qualquer norma processual deve levar em consideração o modelo constitucional do processo. A gente vê que no próprio Código de Processo Civil, no artigo 1º, é valorizado pelo legislador infraconstitucional essa importância dos princípios e garantias constitucionais. O processo, então, deve ser entendido como um instrumento de exercício da cidadania adequado e apto à pacificação social. E as leis processuais, para que elas sejam adequadamente aplicadas, elas precisam estar em sintonia com a Constituição e com o modelo constitucional do processo. Nós vimos aí que existem muitos princípios processuais que são verdadeiras garantias dos cidadãos esculpidos na Constituição Federal. A gente viu a definição aí de Nelson Nery Júnior, que é um grande processualista brasileiro, que diz que a Constituição é a ordem jurídica fundamental da coletividade, determina os princípios diretivos segundo os quais devem formar-se a unidade política e as tarefas estatais a serem exercidas. Regula ainda os procedimentos de pacificação de conflito no interior da sociedade. Para isso, cria bases e normaliza os traços fundamentais da ordem total jurídica. Vemos o sistema jurídico, então, gente, como uma unidade. E quem dá a unidade a esse sistema jurídico é a própria Constituição. Os principais institutos do direito processual, então, jurisdição, ação, defesa e processo, eles são comuns a todos os ramos do direito processual e devem ser seguidos, devem ser olhados à luz daquilo que a Constituição Federal nos garante pelos princípios constitucionais do processo.
A gente viu aí que no artigo 1º, como eu falei para vocês, diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, a constitucionalização do processo pode ser constatada em 2 dimensões, gente. Na incorporação de normas processuais no texto da Constituição e também do ponto de vista em que as normas infraconstitucionais, ou seja, as normas que estão abaixo da Constituição, como o Código de Processo Civil, são concretizados, devem ser concretizadoras de disposições constitucionais. Tem que ir ao encontro da vontade do constituinte originário, tem que ir ao encontro da vontade da Constituição. Todo ordenamento processual brasileiro, previsto ou não no texto da Constituição, está estruturado no sentido de concretizar esses valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Por isso, e aí que eu digo que é isso que vai tornar vocês profissionais diferenciados. Quem sabe direito constitucional, gente, é um profissional diferenciado, é um operador do direito diferenciado, porque ele enxerga o todo e enxerga a partir do topo da pirâmide, ele enxerga a sistemática através daquilo que dá unidade ao sistema, que é a Constituição. Então, as normas dispostas na Constituição Federal constituem o ponto de partida do trabalho de qualquer processualista. A gente trouxe também a definição do Santos Bedak, né? Que a Constituição procura estabelecer, pois, processo justo. Lembram-se que falamos do devido processo legal? O devido processo legal também pode ser entendido como processo justo. Um instrumento que a sociedade politicamente organizada entende necessária para assegurar adequada via de acesso à solução jurisdicional dos litígios. O processo, então, deve ser entendido como esse instrumento aí de exercício da cidadania adequado à pacificação social. Opa! Repeti os slides sem querer. E a gente viu que existem princípios que são essas espécies de norma que conferem coerência ao sistema, que são diretivas de interpretação e integração do direito. Existem princípios constitucionais que tratam do processo. Então, essa tutela constitucional do processo, essas garantias constitucionais do processo, a gente vai ver que estão refletidas ali no artigo 5º da Constituição, em vários dos seus incisos, como vamos ver mais pormenorizadamente daqui para frente, mas nós temos aí como garantia constitucional o direito de acesso à justiça, o direito ao processo e ao processo, devido processo legal. O CPC de 2015, ele é constituído por um sistema principiológico de normas que leva em consideração justamente as garantias da Constituição Federal. E o primeiro princípio que a gente estudou, e é importante que vocês prestem atenção nele, esse é um dos pilares do nosso ordenamento processual, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ali no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Vamos pegar para ler, gente? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Opa. Vocês estão acompanhando comigo? Diz assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou a ameaça a direito. Olha aqui, gente, está dizendo qualquer assunto que você tiver a tratar, que houver conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, qualquer ameaça de violação ou a própria violação de direito, pode ser levada ao judiciário para a sua apreciação.
princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nós não vamos afastar a jurisdição. O Estado chamou para si a responsabilidade de pacificação social quando ele proibiu a autotutela, então ele tem o dever de prestar essa tutela jurisdicional. Ele tem o dever de atuar para a pacificação quando for provocado. Obviamente, nós vimos também o princípio da inércia da jurisdição. O judiciário só vai se utilizar, só vai dar resposta quando for lhe perguntado. E nesse princípio da inafastabilidade da jurisdição é um princípio de acesso à justiça mesmo. Podemos e devemos, se quiser, levar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito ao judiciário. Nós podemos e devemos provocar o judiciário para a solução dos conflitos. O artigo 3º do CPC vem ao encontro desse dispositivo constitucional, quase que o repetindo. Vamos abrir lá o artigo 3º do Código de Processo Civil, e diz assim o artigo 3º: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos. Quase que repete o texto constitucional aqui. Assegura esse princípio o direito a uma tutela justa, adequada no plano material e também efetiva em um prazo razoável. Nesse princípio, nós podemos ver refletidas essas exigências também de segurança, de garantia ao direito a uma tutela justa, adequada no plano material e efetiva num prazo razoável. Só que isso não é incompatível, como nós já vimos, com outros meios de solução de conflito, meios alternativos de solução de conflito, ou sistema multiportas, como já falamos em outras aulas, eles podem coexistir. Pode haver a solução do conflito através de outros meios alternativos de solução. Que meios são esses? Conciliação, mediação, que pode acontecer fora ou dentro do processo, e arbitragem, quando se tratar de direito patrimonial disponível e for essa a opção das partes. Depois nós temos aí o princípio do devido processo legal, que também é o direito, é o princípio que nos garante o direito ao processo justo. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, ele é fonte de demais princípios processuais e garantias processuais. Por quê? Porque, vamos dizer, é um macro princípio que origina os outros, dele se originam os outros. Se eu tenho direito a um processo justo, eu tenho direito a um processo que está previsto nas normas processuais, que esse processo vai ser um caminho processual já estabelecido na lei, portanto, um caminho seguro. Eu sei o que vai acontecer, eu sei quais são as fases do processo, eu sei como é que vai ser a linha processual. Então, garantindo previsibilidade, garantindo segurança ao caminho processual. Quando esse princípio é esculpido na Constituição, isso nos garante esse direito ao processo justo. E aí nós temos também outro pilar de sustentação do nosso processo, das normas processuais, que é o princípio do contraditório e ampla defesa, que está lá esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e que diz aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Contraditório e ampla defesa, gente, da mesma forma que nós temos um direito de ação, nós temos o direito de procurar o judiciário
para solucionar o conflito, o autor, então, aquele que entendeu que tem o direito lesionado ou o direito ameaçado de lesão, ele pode bater as portas do judiciário para pedir que o judiciário solucione a questão, reconheça seu direito, da mesma forma que ele tem esse direito de ação, a outra parte tem, da mesma forma, o direito de defesa. Então, direito de contraditório e ampla defesa garante às partes essa dialética processual em que o autor fala, o réu vai dizer a respeito daquilo que foi dito. Alguém apresentou uma prova, é preciso a manifestação da outra parte, para que não se pegue ninguém de surpresa, para que todos possam ter conhecimento daquilo que está acontecendo no processo, então, afastando decisões surpresas e garantindo que o juiz, ou determinando que o juiz preste atenção em tudo aquilo que ambas as partes têm a dizer acerca do que está sendo discutido. Então, é dar a oportunidade de ambas as partes falarem e terem seus argumentos reconhecidos pelo juízo. Daqui também vocês vão ver que vai ser refletido o princípio da isonomia. As partes têm direito de tratamento igual, elas têm direito de igualmente serem consideradas e seus argumentos serem levados em conta. Quando o contraditório e a ampla defesa são desrespeitados no processo, pode gerar a nulidade daquele processo. Tamanha é a importância do equilíbrio de participação das partes. E aí nós vimos que tem uma tríplice ordem de situações subjetivas quando nós falamos de contraditório. O contraditório também significa direito de receber informações tempestivamente acerca das atividades do processo, direito de se defender ativamente no processo e direito de pretender que o juiz leve em consideração as suas defesas, as suas alegações e as suas provas, sob pena de nulidade. Você tem que dar a oportunidade para a parte falar acerca de uma prova nova, falar acerca daquilo que foi alegado pela outra parte. E aí nós temos outro princípio importante, como já falamos a vocês, que é o princípio da inércia da jurisdição. Também temos o princípio dispositivo da demanda, do impulso oficial e da congruência da tutela jurisdicional. Quando a gente fala, gente, o princípio da inércia da jurisdição, nós já dissemos a vocês, o judiciário só pode agir quando ele é provocado. Ele não pode sair distribuindo tutela jurisdicional quando bem achar. O juiz não começa, em regra, um processo. Ele é chamado, ele não age de ofício. Essa terminologia vocês vão escutar bastante. O juiz não age de ofício. Ele é provocado. É lógico que existe aí poderes que são instrutórios de um juiz, dos juízes, mas isso não vem ao caso agora. Isso não afasta o princípio da inércia da jurisdição. O judiciário só vai dar resposta quando for provocado. Ele não sai por aí distribuindo justiça. Ele só fala quando é provocado. E aí, quando a gente fala de princípio da congruência, vocês vão ver que existe uma correlação entre o que é apresentado pelo autor no pedido com aquilo que o juiz vai apreciar na sentença. O juiz tem que analisar tudo o que foi dito no processo e tem que decidir acerca dos pedidos do autor de forma congruente. O que significa isso? De forma correlacionada. O juiz não pode decidir fora do que foi pedido, sob pena dessa sentença ser considerada
extrapetita. É um caso de extrapetição. O juiz não pode decidir a mais do que foi pedido. Imagina numa ação de execução de alimentos. A pessoa, a autora, a criança, né, a autora, pede o pagamento da prestação alimentícia e o juiz, sem que ela tenha pedido, determina a prisão do pai da criança em caso de descumprimento. Ora, se não foi pedido, ele não pode decidir fora daquilo que foi pedido. Foi só pedido pagamento, não foi pedido prisão. Ainda que a legislação desse essa oportunidade a ele, mas ele não, a parte não optou por pedir a prisão. Então, o juiz não pode decidir fora do que foi pedido e nem a mais do que foi pedido. Se for a mais do que foi pedido, é um caso de ultrapetição e a sentença, a decisão vai ser considerada ultrapetita. Da mesma forma, o juiz não pode decidir de maneira citrapetita, ou menos do que foi pedido. Ele tem que decidir exatamente nos limites do que foi pedido. Tá, gente? E aí nós temos também a duração razoável do processo. A gente viu que esse princípio constitucional do processo foi inserido na Constituição através de emenda constitucional e diz que a todos, no âmbito administrativo e judicial, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam sua celeridade de tramitação. Mas a gente falou também, gente, que o que é uma duração razoável? A Constituição não falou, a lei processual também não falou que é uma duração razoável, e nem poderia, porque a complexidade das causas é diferente. Um processo vai demorar mais se for mais complexo, vai demorar menos se for menos complexo. Nós temos aí, vimos que a própria sistemática do novo código vem querer prestigiar essa celeridade do judiciário, porque, como dizia já Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça. No entanto, não adianta ser uma decisão rápida se ela também for injusta, se ela também for equivocada. Então, aí surgiram algumas coisas que fizeram ou que estão tentando fazer o processo ter essa duração razoável garantida constitucionalmente, que já falamos, é um dever ser. O procedimento eletrônico, a simplificação e limitação de alguns recursos, a majoração dos honorários sucumbenciais, tudo isso vem para o caso de dar uma duração mais célere e razoável aos processos, uma resposta à morosidade da justiça. E aí, gente, a gente vai ver o princípio da boa-fé, esse princípio que é uma cláusula geral, que deve ser entendida como uma norma de comportamento de fundo ético, afastamento de condutas que impliquem abuso do processo. Infelizmente, ainda isso é realidade hoje. As partes ou os seus procuradores abusam, isso acontece ainda hoje, abusam de normas processuais, de regras processuais, existem recursos que são claramente, meramente a parte está recorrendo, não porque acha que tem razão, mas apenas para ganhar tempo. E isso é atentatório ao princípio da boa-fé. No artigo 77 do Código de Processo Civil, a gente vai ver como é que deve ser a atuação das diversas partes e dos seus procuradores num processo. Tudo indo ao encontro desse princípio da boa-fé processual. Aí também temos, gente, vou pedir licença, vou tomar água. Também temos o princípio da cooperação, que aí é um princípio que não está esculpido no texto constitucional, mas sim no Código de Processo Civil. Desculpa. No Código de Processo Civil, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
Para que se obtenha em tempo razoável, olha só, novamente, a duração razoável do processo refletida no texto da norma processual, decisão de mérito, justa e efetiva. Esse princípio, gente, envolve os deveres das partes, dos juízes e dos auxiliares da justiça também, e dos procuradores das partes. Todos devem cooperar buscando aí essa solução, essa decisão de mérito justa e efetiva, num tempo razoável. Temos o princípio da isonomia, e o princípio da isonomia a gente vê esculpido no artigo 5º, caput da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, e refletido também no artigo 7º do CPC, que diz que é asseguradas às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Lembra-se que falamos da ligação do princípio da ampla defesa do contraditório com o princípio da isonomia? As partes têm que ser dada a oportunidade de falar, de participar e de serem tratadas igualmente no processo. Mas é lógico que a gente viu também que essa isonomia, essa igualdade deve ser real. E o que significa uma igualdade real? Existe uma máxima de Aristóteles que diz que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. O que significa isso, gente? Muitas vezes as partes estão em posições, situações diferentes no processo. E por isso, essa diferença de situação deve ser levada em conta pelo juízo. Não adianta ele tratar igual duas partes que têm situações completamente diferentes, e uma é mais vulnerável do que a outra. Pensem, quando a gente está numa situação de competição esportiva, por exemplo, imagine numa situação de luta. Existem as categorias por peso. Por que não luta alguém que tem um peso pena com alguém que seja um brutamontes? Porque seria injusto, a competição fica muito desigual. Por que numa situação esse exemplo do esporte, eu acho que reflete bem essa situação de competição desigual. Então, como que nós fazemos para trazer equilíbrio à relação processual? O juiz deve levar em consideração essa diferença na exata medida da diferença, não é privilégio, mas levar em consideração essa diferença situacional na hora de julgar. Então, a gente vê aí, por exemplo, no caso da norma do direito do consumidor, o direito do consumidor reconhece que o consumidor é a parte mais fraca em relação ao fornecedor. Ele é mais vulnerável, ele é hipossuficiente. Não é só uma questão de hipossuficiência financeira, pode ser, por exemplo, de hipossuficiência técnica. Então, as normas de direito do consumidor, o direito consumerista, que a gente chama, quando esse processo trata dessa relação de consumo, vai levar em consideração essa diferença entre as partes, para tentar trazer equilíbrio e isonomia, igualdade real, de fato, entre os litigantes. Assim também a Justiça do Trabalho. Vocês sabem, todos aqui já ouviram falar que a Justiça do Trabalho, ela pende ao empregado, ou ela é protetiva ao empregado, e é mesmo. Por que ela é mesmo? Porque, normalmente, na relação de trabalho, o empregado é a parte vulnerável, mais fraca da relação.
Então, por isso, o ideal é que a justiça, quando vai analisar um processo, tente trazer essa igualdade, essa isonomia, tente equilibrar a situação das partes. Não adianta também desequilibrar para o outro lado. Não adianta também desconsiderar a isonomia e falar, não, então todo empregado tem razão. Não é assim. É tentar faticamente, passo a passo, enxergar e dar oportunidade às partes iguais, dar oportunidades iguais às partes para defenderem seus direitos e seus interesses, tá? Vamos em frente. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade a gente vê aí refletido no explícito no artigo 5º, inciso 60, no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e também no artigo 189 do Código de Processo Civil. Diz assim o artigo 189 do Código de Processo Civil: os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exige o interesse público social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre arbitragem, olha só, inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. O direito de consultar os autos do processo em trâmite, de segredo de justiça, de pedir certidão de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Por que, gente, nós temos o princípio da publicidade? Porque, em regra, os atos processuais são públicos, porque permite ao jurisdicionado, permite aquele que detém o poder, que é o povo, permite a todo interessado verificar a atuação e exercer o controle da atuação do judiciário. Nós estamos falando de uma prestação de um serviço público. Então, nós estamos falando no exercício de um poder que emana do povo. Lembra-se que falamos que o poder é uno e as funções são diferentes? O poder judiciário, então, ele tem essa função de julgar, de trazer justiça, de pacificar as questões, de aplicar a lei. A publicidade permite essa análise, permite esse controle da atuação do Poder Judiciário. Só que é óbvio, nenhum direito é absoluto. Então, em algumas situações, essa publicidade deve ser afastada. Quando, por exemplo, o interesse que estiver em jogo ali seja algo que seja íntimo ou de segurança nacional. Isso a própria legislação prevê as exceções ao princípio da publicidade, mas a regra é que os atos processuais sejam públicos. E também temos o princípio da motivação das decisões judiciais. Gente, a partir da segunda metade do século XVIII, diante das ideias dos iluministas, houve aí o aparecimento da exigência das motivações das decisões judiciais. Lembram-se que a gente fala que na Revolução Francesa vem contrariamente ao absolutismo, em que o rei podia tudo e que a figura do rei se confundia com a figura do próprio Estado? Ora, se nós temos aí constitucionalismo, a ideia de supremacia da lei, limitação do poder, limitação dessa atuação estatal, justamente para que o poder não fique na mão de uma pessoa só e que ela possa abusar disso, para que não fiquemos ao arbítrio da decisão de uma pessoa só,
não adianta tirar o absolutismo do rei e dar o absolutismo ao presidente, dar o absolutismo ao juiz, por exemplo. Então, quando o juiz decide, ele precisa motivar a decisão judicial. Então, a partir dessa segunda metade do século XVIII, as legislações processuais do mundo inteiro começaram a incorporar essa exigência de motivação das decisões judiciais. E a gente vê esse princípio no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e também no 489 do CPC. E essa motivação não é só qualquer motivação, é a exposição dos fundamentos que devem servir de base para aquele ato. Por quê, gente? Isso facilita, inclusive, para que as partes entendam como é que o juiz chegou àquela solução ou àquela decisão, para que possa atacar essa construção, esse raciocínio que o juiz fez para chegar àquela conclusão, se não lhe agradou, e para que, no caso da via recursal, imagina, uma parte ela não concordou com a decisão, ela vai recorrer para que as autoridades que vão julgar o recurso também consigam entender qual foi a lógica, qual foi o caminho percorrido pelo juiz para chegar àquela decisão. Isso traz segurança, isso traz também justiça ao processo. O juiz ele não pode decidir de acordo com a sua vontade ou de acordo com a sua consciência. Ele é juiz e ele tem que seguir, então, o caminho processual e tem que seguir as normas de direito material, observando sempre, em primeiro lugar, a Constituição. Para que a gente analise se ele observou as regras processuais, as normas processuais, para a gente ver se ele observou corretamente as normas de direito material e para ver se ele não afrontou nenhum dispositivo constitucional ou se a sua decisão não afronta ou se a sua decisão vai ao encontro, ela está conforme estabelecido na Constituição Federal, a gente só vai saber disso se a gente tiver acesso aos seus motivos, a explicação do caminho que ele percorreu. Então, por isso é que a Constituição determina e o CPC reproduz essa exigência de motivação das decisões judiciais. Nós temos também, gente, o princípio do juiz natural. E ele é uma decorrência do Estado de Direito. Diz o princípio do juiz natural que não haverá juiz ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso é uma garantia de que nós vamos ser julgados por autoridades que já estão previamente estabelecidas ou designadas em lei como competentes para cuidar daquelas determinadas causas. É uma garantia de que o terceiro, o Estado, vai ser realmente imparcial ao julgar aquela lide. No artigo do CPC número 42, está dizendo: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência. Então, existe uma legislação que estabelece a competência judiciária, ressalvada às partes o direito de instituir juízo arbitral, como nós já vimos, na forma da lei. E aí nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse princípio, gente, nós chamamos princípio implícito porque em nenhum lugar ele está claramente como os outros estão explícitos, os outros nós lemos no texto constitucional ou no CPC ou no CPC a sua expressão. Aqui o duplo grau de jurisdição é chamado de princípio implícito porque nós não vemos ele esculpido expressamente em nenhum lugar. No entanto, a análise sistêmica
da Constituição e dos códigos processuais, das normas processuais, nos levam a acreditar, a enxergar esse princípio implícito, que é o duplo grau de jurisdição. Por quê, gente? É lógico que como a jurisdição é a atividade estatal exercida pelos juízos estatais, ela é exercida através de juízes que são seres humanos, que são passíveis de erro, é lógico que a justiça pode errar. É lógico que o Poder Judiciário pode errar no oferecimento da pacificação social. Então, para que se minimize a possibilidade de erro, para que haja um maior controle das atividades do juízo, é possível recorrer das decisões quando não se concorde com ela. Então, em regra, a decisão do juízo acuó, do primeiro juízo aqui, pode ser reanalisada, pode ser reformada ou pode ser mantida por um grau superior de jurisdição. Normalmente, nós falamos aqui que, em regra, nós temos, em primeira instância, um juízo monocrático, um juiz só vai julgar a sua causa. Depois, normalmente, em se tratando de uma causa civil, se a parte recorre, ela vai recorrer ao Tribunal de Justiça, e aí um órgão colegiado, então, assim, as câmaras, os desembargadores, normalmente, são 3 ou mais desembargadores que vão julgar que vão reanalisar a questão julgada pelo juízo acuó, pelo juízo de primeira instância. Nós vimos também que esse órgão colegiado, não necessariamente, embora seja a regra, pode acontecer de ser um órgão de mesma instância, como no caso do colégio recursal da lei 9.099/95, que juizado de pequenas causas. Se o juiz de pequenas causas sentenciou o recurso, não vai para o tribunal, vai para um colegiado dos juízes da mesma instância, da mesma jurisdição aqui, que vai decidir acerca daquele recurso em relação à decisão do juiz de pequenas causas, tá? Mas isso é exceção. A regra é, vamos para uma instância superior. Então, duplo grau de jurisdição garante esse direito de tentar a reforma da decisão, tentar suprimir os erros que possam ocorrer no caminho processual, aí no caminho da tentativa de achar a solução para o conflito. Por isso é tão importante, inclusive, a motivação das decisões judiciais, para que quem vá apreciar esse recurso entenda qual foi o caminho percorrido pelo julgador. E aí, gente, por fim, não, esse não é o último, eu achei que era o último, mas não é. O princípio da vedação das provas obtidas por meio ilícito. Que horas é nosso intervalo, pessoal? Alguém me fala? Pessoal, vocês estão comigo? Luiz Alberto? Acho que é Oi, 8h30, doutor. professora. 8h30? Pelo celular de Tá. o Então, intervalo. Oi. O celular demora, mas fala, doutora, pena, senhora. Vamos fazer 15 minutos de intervalo, então? E aí a gente volta em 15 minutos, Ok. pode ser? Ó, doutora, Sim. eu estou acompanhando os lados da senhora aqui. Tem mais 3 slides. E depois o exercício. Ah, tá. Não tá nos slides, verdade. Agora que eu vi aqui. Correto, doutora. Então vai. Tá Desculpa. bom. Imagina. Então vamos lá, 15 minutos de intervalo. Ok.